Tiago, capítulo 1. Nós vamos tomar aqui o verso de número 5, aonde diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, esse é o destaque, não só para pedir sabedoria, mas qualquer coisa. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Senhor Jesus, acrescenta a nossa fé, para em momento algum jamais duvidarmos daquilo que o Senhor tem prometido para nós. Aumenta a minha fé, aumenta a fé da igreja, para que possamos, com convicção, com certeza, com inteireza de fé, com ousadia, como disse o apóstolo São Paulo, possamos tomar posse daquilo que nos tem sido prometido para esta hora. Ajuda cada membro, ajuda cada filho do Senhor, como orou aquele homem na Bíblia dizendo: ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, esse corpo humano muitas vezes pode agir com incredulidade, porque é um corpo já condenado que jamais herdará o reino dos céus. Ele não pode ter uma fé perfeita, ele é duvidoso e inconstante. Mas a nossa alma veio do Senhor, Pai, aonde está esse sexto super grande sentido que é a fé. Não deixe esse corpo, não deixe esse abrolho, não deixe essa carne sufocar essa semente, palavra, essa fé que o Senhor tem plantado em nossas almas. Ajuda-nos nessa noite a compreendermos a voz do Senhor, o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Comportamentos é o que eu quero falar aqui um pouquinho. Comportamentos que revelarão, na verdade, o que nós temos por dentro. Comportamentos que também vão mostrar os propósitos interiores, revelarão as nossas intenções do coração. E é exatamente estas coisinhas aqui, essas palavras, comportamentos que revelam propósitos e intenções, que o profeta disse que Deus está sempre observando. Por isso que o irmão Brana disse ao irmão Pierre Green que um pensamento diante do trono de Deus fala mais alto do que, às vezes, muitas palavras, porque é o que Deus está olhando. Olhando o profundo, olhando o oculto, olhando o propósito, a intenção que está habitando ali dentro daquela casinha chamada coração. E ela justamente ali aonde a palavra vai. Ela vai de encontro com os nossos propósitos, nossos motivos, nossas intenções, que produzem os nossos comportamentos. Cada atitude que temos, seja boa ou má, cada comportamento
que nós manifestamos, seja bons ou maus, eles são produzidos pelas nossas intenções, produzido pelo nossas motivações, nossos propósitos interiores. E a Bíblia diz que a palavra, ela é especialista em ir lá naquele lugar onde isso é produzido, que a Bíblia diz que do coração vêm os pensamentos, do coração vêm as boas ou as más intenções. A Bíblia chega a dizer aos provérbios que tal como o homem pensa no coração, talvez a ciência dissesse, mas não há faculdade mental para poder pensar com o coração. Mas a Bíblia diz, o homem é exatamente isso que ele pensa no coração. Então ele é de encontro a estes pensamentos, sentimentos, intenções, propósitos, motivações, é justamente ao encontro disso que a palavra vai. Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir, olha para você ver, os pensamentos e as intenções dos corações. Intenções, volto a dizer, que vão produzir comportamentos, intenções que vão produzir em atitudes, independente do tipo de atitude. Certo é que se as nossas atitudes, se os nossos comportamentos, se a nossa conduta for uma conduta boa, for uma conduta, vamos dizer assim, correta, uma conduta que esteja em harmonia, alinhada com a palavra, irmão, isto será o suficiente para atrair o sobrenatural de Deus. Pequenas e boas maneiras, atitudes, comportamentos, propósitos, intenções de coração, como aquela menininha que chegou para o grande evangelista, se não me engano, Paul Rader, e deu a ele um pirulito que ela não conseguiu entregar sem primeiro não lambê-lo um pouquinho. E ela chegou ali chorando, constrangida, e disse, eu tenho um pirulito para dar de oferta. Paul Rader olhou para ela e disse, mas o que te motivou a dar um pirulito de oferta? Talvez ele tivesse indagado ela, e ela então respondeu, disse o profeta irmão Branham, é porque o meu pai bebia muito. Meu pai batia na minha mãe, quebrava a casa, vivíamos um terror dentro de casa. E um dia o Senhor passou pela cidade, levaram papai no culto, e nunca mais papai bebeu, papai bateu em mamãe, nunca mais papai agiu como ele agia. E desde então eu passei a te amar tanto, porque a sua passagem por aqui marcou a nossa vida, mudou a nossa casa, transformou a vida de papai. Olha a intenção, olha a motivação. Talvez aquilo não expressasse muito no mundo material, natural, mas o evangelista disse, eu nunca recebi uma oferta tão alta, nunca recebi uma oferta que tivesse tanto significado para mim como a daquela menininha. Por quê? Porque teve uma boa intenção, teve um sentimento sincero, puro de coração, teve uma motivação que era gratidão. Gratidão deu a ela aquela motivação de usar a sua última ou única moedinha, que era para comprar um pirulito para ela, que até comprou, mas ela resolveu, se aquilo iria adoçar a boca dela e alegrar ela, ela logo imaginou, aquilo também vai alegrar o evangelista. Quer dizer, esse sentimento, essa motivação, esse interior aí foi exatamente o que moveu o coração do evangelista. É exatamente essas coisas que movem
o coração de Deus. É por isso que o irmão Brana disse, às vezes as maiores coisas que Deus faz, Ele faz debaixo de um grande silêncio. Por que eu estou dizendo Ele faz debaixo de um grande silêncio? Repetindo essa expressão do irmão Brana. Porque Ele olha pequenas e boas maneiras. Ele olha pequenos gestos, às vezes pequenos gestos, como o gesto da sunamita, de fazer o bolinho, como o gesto da sunamita, melhor, de fazer o quartinho, porque quem fez o bolo foi a de Serepta. O quartinho era pequeno, era uma mesinha, era uma cadeira, era uma caminha, mas aquele pequeno gesto daquela grande mulher, mulher de um general, mulher rica, disse o profeta, aquele gesto de fazer um quartinho, uma caminha, uma mesinha, um banquinho e um candelabrozinho ali para ele poder acender a luz, talvez durante a noite, fazer alguma anotação, ler alguma coisa ali usando aquela mesinha, aquilo ali significou muito. Aquela atitude daquela mulher sunamita abriu a sua madre. Seu senhor era um senhor de idade, diz a Bíblia. Ela disse, como? Meu marido já tem a idade bem avançada, talvez ela pudesse, mas ele não. Mas aquela atitude dela trouxe o sobrenatural à cena. Muitas vezes nós não desfrutamos, irmãos, da fonte inesgotável que é a presença de Deus. Em alguns casos não é por não orar, muitas pessoas oram, mas elas não vigiam o seu comportamento. Muitas pessoas jejuam, mas elas não vigiam a sua conduta, a sua vida, não vigiam as suas palavras. Elas não conseguem ter domínio sobre os seus pensamentos, sobre o seu próprio coração, de onde produz as vitórias ou os fracassos. Às vezes nós homens queremos dominar grandes coisas, homens querem dominar países e governar países, homens querem dominar exércitos inimigos, pessoas querem dominar comunidades, e assim vai. O profeta, falando das obras dos nicolaítas, dizem, pastores querendo dominar pastores, e se estabelecendo pastores de pastores, líderes de líderes. Às vezes queremos dominar tantas coisas. O marido quer dominar a esposa, quer dominar os filhos, e às vezes até toma a Bíblia e diz, olha aqui, mulher, Deus disse que o homem, que a mulher será dominada pelo seu marido, você tem que ser dominada por mim, você tem que estar submissa a mim. É verdade, tem que estar submissa, mas às vezes esse que quer dominar cidades, exércitos, multidões, mulher, filhos, amigos, funcionários, patrões, não consegue dominar o seu próprio coração. E o homem grande diante de Deus, irmão, e que realmente vai saber o que é viver uma vida sobrenatural, é aquele que consegue dominar o seu coração, consegue dominar o seu espírito agitado, porque o espírito dos homens se agitam, os corações dos homens às vezes cocheiam pensamentos, entre dois pensamentos, as tentações sobrevêm a todos os seres humanos, mortais sobre essa terra, mas aquele que consegue dominar sobre essas coisas, como disse Paulo, subjugo o meu corpo à servidão de mim mesmo. O que é que Paulo estava dizendo? Eu estou em uma batalha acirrada para poder dominar a mim mesmo. Por isso que ele se tornou o grande apóstolo São Paulo, chamado de doutor aos gentios, porque conseguiu dominar a si mesmo. Poderia se jactanciar, mas não se jactanciou. Conseguiu dominar o seu ego, porque quem hoje poderia ter uma revelação como Paulo e não se tornar tão jactancioso? Paulo vem de maneira tão discreta, tão modesta, mostrando ali um dos requisitos que deveria haver na vida de um ministro, ser modesto, como diz a Bíblia. Ele vem com modéstia, e ele diz assim, na hora de dar o seu próprio testemunho, conheço um homem, falando dele mesmo, mas não quis falar que era ele.
Conheço um homem que, se no corpo, não sei, se fora também não sei, mas sei que foi arrebatado até o terceiro céu, e viu ali, ouviu ali coisas infalíveis, maravilhosas, que nunca subiram ao ouvido dos homens, olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca ouviu. Ele estava falando da tão grande experiência sobrenatural que ele teve. Ele precisava de passar aquilo, mas ele não podia passar aquilo de maneira que as pessoas viessem olhar para ele, pensando dele mais do que realmente ele era. Por isso que ele disse, é um homem. Ele não quis dizer que era ele, mas o profeta disse, era ele, o homem, que teve essa experiência, porque ele foi o único que veio falando de corpo celeste, corpo terrestre, corpo glorificado. Foi o que veio falando sobre carne e sangue não herda o reino de Deus. Foi aquele que, depois de ter essa experiência, ele veio falando que os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão. O profeta disse, foi ele foi ali do outro lado. Quer dizer, tanto ele quanto o mensageiro dessa era tiveram essa experiência. Mas só que eles tiveram domínio sobre o seu ego humano, domínio sobre o seu próprio coração, porque se eu e você não dominarmos o nosso coração, nosso ego, isso está codificado nessa carne, nesse corpo humano. Esse corpo humano não adianta, eu nunca tive isso, você nasceu com isso. O ego nasceu aí, o egoísmo nasceu aí, o egocentrismo nasceu aí, as vaidades nasceram aí, o pecado nasceu aí. Ninguém é absolutamente melhor do que ninguém, nasceu tudo aí. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. A diferença é que uns conseguem dominar o seu coração, outros não. Uns conseguem ter aquela experiência de Ezequiel 36, versículo 26, aonde a Bíblia diz que Deus nos daria um novo coração e colocaria dentro deste coração um novo espírito, e depois também viria e nos batizaríamos com o espírito dele. Para quê? Para poder governar, para poder dominar. A Bíblia diz que Deus tem um novo coração para nós, irmão. Está difícil de dominar esse coração aí, esse ego, essa natureza. Está difícil dominar esse coração, essa mente aí que não perdoa, que não ama, que é um poço transbordante, um oceano inesgotável de rancores e de mazelas. Entra diante de Deus em oração e diga, Senhor, Tu és o Deus que promete e cumpre. Na Tua palavra está escrito que o Senhor tem um novo coração para me dar, e eu venho diante de Ti te pedir, dar-me um novo coração e um novo espírito, Senhor, porque eu quero triunfar sobre essa carne. Eu não quero a carne triunfando sobre o espírito, eu quero o meu espírito triunfando sobre a minha carne. Quero, porque senão vou sofrer. Quero, porque senão meu marido sofre comigo, minha esposa sofre comigo, meus filhos sofrerão comigo. Quero, porque senão eu mesmo não darei conta de me suportar, eu sofrerei comigo mesmo. Sofre aquele que não consegue nascer da água e do Espírito e alcançar um novo coração e um novo espírito, irmão, porque isso é indomável se você tentar dominá-lo com carne. Dominá-lo com autoajuda, dominá-lo com terapeutas, dominá-lo com uma boa educação filosófica, não tem como dominar isto. Mas há um Deus no céu que é dominador de todas as coisas, e Ele poderá triunfar sobre essa carne. E nós precisamos, irmão, mais do que um carro, mais do que ficar milionário, nós precisamos mais do que casa, mais do que toda e qualquer fortuna que há nessa terra. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento e na nossa conversão com Cristo Jesus. É a maior necessidade e é a mensagem da hora. Porque senão, irmãos, nós mesmo, o diabo me roubou uma bênção. Não foi o diabo não, foi o teu mau comportamento. Nós somos os nossos maiores assaltantes. Nós é que nos damos
os maiores prejuízos que tomamos. Nós é que nos adoecemos, somos construtores e criadores das maiores doenças que temos. O diabo entrou na minha casa e fez uma reviravolta no meu casamento. Não foi o diabo, somos nós que não dominamos nosso coração e nossa mente. Porque se nós deixássemos o Senhor assentar sobre essa torre de controle, então nós iríamos dominar sobre essas coisas, irmão, e aí iríamos desfrutar da paz que Deus nos prometeu dar. Aí iríamos desfrutar da saúde que Deus nos prometeu dar. Aí iríamos desfrutar, irmão, da plenitude que Deus nos prometeu dar. Está tudo sobre o nosso poder e domínio. Amém? Amém? Isso aqui, irmãos, se sair daquelas portas e for para dentro de casa, você vai ser um receptor continuamente das bênçãos sobrenaturais de Deus. A cura você não vai buscar, ela correrá atrás de você. A prosperidade você não vai buscar, ela correrá atrás de você. O batismo do Espírito Santo, ele estará continuamente ao teu dispor. É apenas algumas pequenas mudanças de comportamento e atitudes. Pequenas coisas. Um dia Billy Paul deu um tapão no pequeno dele, no menininho dele, apressado em responder cartas para o irmão Branham. O irmão Branham falou assim: deixa, Billy, já não tenho mais pressa para responder essas cartas, acabou a minha pressa. Por que, papai? Tem que responder. Você viu o que você fez? O menino está te chamando para brincar. Quanto tempo você não o vê? Você o recebe assim, o responde assim? Não, Bill, você que não consegue ver, você acabou de ter um comportamento que não é próprio de alguém que é espiritual. Vá brincar com o teu filho, outra hora você me ajuda. Teu comportamento entristeceu o anjo dele. Comportamentos, atitudes, gestos, intenção, motivação. Se isso não for policiado, irmão, dioturnamente em nossas vidas, podemos gritar, podemos pular, podemos orar, olha, podemos ter aparência de piedade, podemos ser o povo mais igrejeiro dessa terra, mas, irmãos, nós viveremos com um déficit negativo diante de Deus. Por isso que não é só ir à igreja, por isso que não é só ler, por isso que não é só ouvir o Evangelho, é ter uma conduta, é ter um comportamento, que é o que Deus está olhando, comportamentos que nascem no coração, intenção, propósito de coração, que produz atitudes e comportamentos. Amém. Algumas atitudes que nós tomamos na palavra, tomamos na fé, irmãos, tomamos na vida cristã, olha, pode trazer Deus para o quadro. Pastor, ora, pastor, a gente tem isso direto. Ora, pastor, estou precisando de Deus no quadro. Olha, irmão, talvez se desligasse a televisão um pouquinho mais e desse tempo para Deus, já o teria sem ninguém orar. Talvez se diminuísse a intensidade com a qual fala, calunia, mastiga, nome e vida dos outros, já teria sem ninguém orar. Porque Deus ama conduta, Deus ama comportamento. Deus ama ver uma pessoa que entra em harmonia com a palavra do seu profeta. Amém. A cura está, às vezes, em um pequeno bom comportamento, em uma mudança, como eu disse aqui, terminando o culto quarta-feira, em um posicionamento com Deus. Ó, irmãos, temos que crer em tudo que Deus faz, mas creia nisso também. Isso marcará, mudará, transformará a sua vida. Isso não fará de você um crente que uma vez ou outra tem uma experiência com Deus, mas fará você um crente que todo dia terá Deus caminhando ao teu lado, Deus ao teu dispor, para se derramar em sua vida.
Deus nos dê graça, nos ajude nisso, irmãos, a olharmos os nossos comportamentos e entendermos que alguns colocarão Deus no quadro, como o comportamento daqueles jovens ali na Babilônia, colocou Deus na Babilônia. Deus na Babilônia, Deus no fogo, Deus na prova, Deus no problema, Deus na doença, Deus na escassez financeira. Foi só uma conduta, foi só meia dúzia de palavras, não foi uma campanha, não foi um automartírio, não foi uma noite inteira de vigília, foi apenas falar algumas pequenas palavras que derreteu o coração de Deus. Tem coisa que nós podemos fazer que derrete o coração de Deus e põe Deus com você na Babilônia, no fogo, na prova. Há coisas que atraem Deus. Amém. Atraiu. Uma atitude que tiveram de tomar. Vocês têm até amanhã para pensar. Ou param com isso aí, ou então vou lançar na fornalha. Não, nós não precisamos de até amanhã, nossa decisão já está tomada. Qual é? Olha, nosso Deus pode nos livrar deste fogo. Só 7 palavrinhas. Nosso Deus pode nos livrar deste fogo, mas fique sabendo, ó rei, que se Ele não livrar, porque Ele é soberano e faz o que Ele quer, se Ele não livrar, se agradar a Ele nós sermos incinerados nessa fornalha, continuaremos adorando Ele como Deus. Ele é Deus sobre toda e qualquer circunstância, é Deus. Curando é Deus, não curando é Deus, libertando é Deus, não libertando é Deus, será sempre Deus. Mas quando eles falaram aquilo, irmão, o irmão Branham disse que Deus se levantou do seu trono, e os anjos se agitaram e falaram: Senhor, deixa-nos ir. E veio o anjo das águas e disse: deixa-nos ir, e apagar aquele fogo com um dilúvio de água ali dentro. Deus disse: não, fica quieto. O outro veio: deixe-me ir, Senhor, destruir toda a Babilônia e tirar os seus filhos de lá. Deus disse: não, fica quieto. A atitude deles foi tão especial, foi tão nobre aquele comportamento daqueles jovens, falaram coisas que moveram tanto meu coração, que eu vou fazer uma coisa. O irmão Branham disse assim, Deus chamou um raio e assentou nas asas daquele raio e disse: eu mesmo irei entrar com eles no meio do fogo. Irmão, é privilégio demais. O Elohim, o Deus de Gênesis 1, que criou os céus e a terra, o autoexistente de si mesmo, ele desceu amontado em um raio, entrou na fornalha e disse: deixa mandar eles aqui, porque quando jogar eles aqui, será o melhor momento da vida deles. É companheirismo no meio do fogo. Comportamentos trazem o sobrenatural. Palavras movem a Deus ou move o diabo. Palavras curam ou adoecem. Basta ver como tem se comportado. Eu vou falar o que o irmão Branham disse na mensagem: obedeça à voz do anjo. O profeta disse assim, todos vocês aqui nesta noite já estão curados. Olha a convicção daquele homem. Todos vocês aqui nessa noite já estão curados. 1 Pedro 2,24: pelas suas pisaduras já fostes sarados. Já estão todos curados nesse momento. Por quê? Porque esse comportamento de vir aqui, porque essa atitude de se assentar aqui e salmodiar na presença dele e glorificar a ele e dizer amém à sua palavra, isso aí já coloca Deus no quadro. Não importa o que você está passando, Deus já desceu para fazer parte desse quadro que você vive. Não importa, irmão, Deus já desceu para abrir porta, Deus já desceu para fechar porta, Deus já desceu para curar, Deus já desceu para fazer o seu cálice transbordar. Tem que crer nisso, é a palavra. Acentue a
aleluia. São atitudes, comportamentos que colocam Deus lá naquele quadro. Igualzinho a Abraão. Eu não vou ler aqui, mas Abraão diz assim, irmão Branham diz assim nessa mensagem: Deus se identificando por suas características, 68 em diante. O profeta irmão Branham disse: Deus veio a Abraão, disse para Abraão que ele teria um bebê com Sara. Irmãos, o tempo da vida, 28 dias, ele só esperou o ciclo virar. Quando virou o ciclo, ele disse assim: querida, está tudo bem? Alguma alteração? E aí? Ela disse: Abraão, estou do mesmo jeito, não tem problema. Amém. Mas se eles foram comprar sapatinhos de bebê, alfinetinhos, eles foram se preparar para receber o bebê. Um mês passou, como está? Do mesmo jeito. Ele disse: mas amém, Deus falou, Deus cumpre a sua palavra. Passou um ano, amém, Deus falou, Deus cumpre. Passou 2, amém, Deus falou, Deus cumpre. Irmão, Deus vê esse tipo de comportamento. Deus quer ver o nosso comportamento, quer ver a nossa conduta. Se Deus falou, vá dizendo amém todos os dias, vá dizendo amém toda hora. Cada prova, cada desafio que vier, diga amém, diga: não, Deus falou, Deus cumpre a sua palavra. Essa era a consolação de Abraão. Qual? Deus é quem veio a Abraão e Deus é quem fez a promessa para Abraão. Irmão, quem é que tem feito as promessas para nós? Não é o mesmo Elohim que visitou Abraão, que também tem feito as promessas para nós? É o mesmo Elohim que tem feito as promessas. Então vá dizendo amém. Deus prometeu, Deus vai cumprir cada tio, cada jota, cada pingo de sua palavra. Aquela atitude de Abraão, irmão, constante, atitude diária, comportamento diário, entra ano, sai ano. Não é aquela coisa fabricada, porque tudo fabricado dura pouco. Amor fabricado vai fingir até onde? Perdão fabricado vai disfarçar até onde? Companheirismo fabricado vai até onde? Cristianismo, santidade fabricada é feita por mãos, esforços humanos. Isso vai até onde? Isso chega um momento que cai. A farsa, a máscara cai. E não precisa de ninguém trabalhar para ela cair. Ela cai, Deus se encarrega de fazer ela cair. Amém. Vai fabricando. Não, de Abraão não era fabricado. Ele passou 25 anos sob o impacto da visita de Deus na sua casa. Irmão, a visita de Deus nessa era para nós foi tão forte que isso deveria nos impactar até o dia do arrebatamento, independente do quanto tenhamos que esperar. Isso aqui foi o impacto da revelação. Isso deve dar força para a igreja caminhar até o dia final. Atitudes. A atitude de Abraão trouxe Deus na sua casa. A atitude de Abraão, comportamento de Abraão, os motivos, intenções, propósitos de coração de Abraão, fez Deus descer e falar para ele: ó, você vai ser pai de multidão. Abraão é pai exaltado, pai limitado. Você vai ser Abraão, pai de multidões. As estrelas dos céus, a areia do mar, será tal, sua descendência será tal como isto. Mas o que fez Deus amá-lo tanto e fazê-lo promessas tão grandiosíssimas como estas? O que fez Deus fazer um escritor na Bíblia Sagrada chamar Abraão de amigo de Deus? Olha, naquele tempo obscuro, pecaminoso, Deus teve um amigo na terra. Comportamento de amigo é identificado. Atitude de amigo dá para perceber, intenções de amigo dá para sentir, propósitos de amigo dá para perceber. Os propósitos e intenções que geraram atitudes e comportamentos de Abraão, fez Abraão ser caracterizado como um amigo de Deus na terra. Deus tinha um amigo na terra, Abraão. Suas atitudes, as atitudes falam
se somos ou se não somos. Características. É o tema aqui da mensagem também que chegou. Deus se identificando pelas suas características. O comportamento de Deus revela Ele como tal, como sendo Deus infalível, que cumpre a sua palavra. E quando um cristão compreende isso, entende que as atitudes, os comportamentos aqui na nossa caminhada atraem a presença de Deus, ou então, irmãos, afasta a presença de Deus. Algumas condutas, atitudes, comportamentos, sabe o que pode fazer? Impedir Deus até de curar. Pastor, mas Deus não cura mais? É claro, claro que cura. Mas você não percebeu como as condutas, atitudes, comportamentos são diferentes dos tais que foram curados? Deus não faz mais? Claro que faz. Mas olha o comportamento humano. Deus não é mais sobrenatural? Claro que é. Mas olha como nos comportamos. Queremos o sobrenatural, mas somos naturais muitas vezes. Abra aí, São Marcos capítulo 6. Olha, um pequeno exemplo aqui, para você ver, irmão, o que atitudes duvidosas, comportamentos duvidosos. De vez em quando, alguém está na porta do banco com um comportamento duvidoso. As autoridades dizem, fique atento. Às vezes, há maridos, não creio que entre cristãos, se há, Deus vai limpar a eira, que tem comportamentos duvidosos. Há mulheres, há filhos, que os pais, quando são pais, que observam de perto, dá uma olhada no olhozinho dele e diz, meu filho, está duvidoso o seu olhar. Eu conheço o seu olhar há 25 anos. Conheço o seu pentear cabelo há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Sei como você gosta de vestir, desde que se entendeu por gente. Está duvidoso a maneira que você quer vestir agora. Está duvidoso a maneira que quer pentear o cabelo. Está duvidoso o teu olhar para dentro dos meus olhos. Comportamentos duvidosos, às vezes, denunciam o fracasso. Por isso que o cristão não pode ter dúvida. A Bíblia diz que o que não é proveniente da fé é pecado, irmãos. Não pode haver dúvida, comportamento duvidoso, olhar duvidoso. Não, porque a dúvida e a incredulidade, olha para você ver o que eles fazem. O que é que causam? Marcos capítulo 6. E partindo dali, verso 1. Marcos 6, verso 1. E partindo dali, chegou à sua terra. Normalmente, comportamentos. Encontraram? Marcos 6, 1. E partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiam, ou seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiraram. Bons comportamentos, condutas. Dizendo, de onde lhe vem essa sabedoria, ou essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este, agora começa, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Começou, acusações, julgamentos, olhares atravessados, começou, já falou dos irmãos dele, já falou das irmãs dele, já falou do suposto pai e da suposta mãe dele. Começou os julgamentos. Normalmente quem julga sempre julga errado, porque não conhece aonde está aquele lugarzinho onde nascem as intenções e propósitos. Não conhece os corações. É igual o homem lá no trânsito.
fecha o outro lá, e o camarada sai bravo. Você é louco, rapaz? Quer me matar? Você quer me matar? Quer matar a minha família? E abre os braços, seu imbecil, seu não sei o que, seu não sei o que, e já dispara um arsenal atômico, como se o homem que lhe fechou quisesse fechar, ou tivesse fechado propositalmente. Você quer me matar? Como se realmente ele quisesse matar. Ele não queria matar, ele não queria fechar, ele não queria bater, ele não queria lhe dar prejuízo, mas esse é o julgamento caloroso do ser humano, né? Afoito. Aí começou o julgamento. Versículo 3, vamos ler de novo. Ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E o que a Bíblia diz aí? E escandalizavam-se nele. Poxa, que coisa. 4, e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia, olha Jesus obstruído, olha Jesus impedido, estorvado de fazer, viram aí? E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Quer dizer, Jesus ficou totalmente impedido de abençoar, impedido de trabalhar ali. Por quê? Porque havia ali julgamento, porque estavam avaliando o dom, o ministério, o homem, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelas irmãs, e pela credencial que ele não tinha. De onde lhe veio este conhecimento, essas palavras maravilhosas? Não lembramos dele estudando aqui conosco. E as irmãs dele, conhecemos elas, estudamos com elas. Quer dizer, se fosse buscar acusação, havia um monte, e Jesus saiu dali maravilhado, ou como diz a Bíblia, admirado, de ver como que eles podiam ser incrédulos. Quer dizer, quem é que impediu de receberem as bênçãos celestiais ali naquele dia? O diabo? Não, irmão, foi o diabo não, foram eles, com sua incredulidade, sua predisposição para poder fazer julgamento, com seu comportamento religiosíssimo. A religiosidade, as atitudes deles aqui, ó, os impediram de ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmãos, é um fato, é uma realidade. Tem muitas vidas espiritualmente. Escreve isso, analise para você ver na sua própria vida as fases que vêm e que vão. Há muitas vidas espiritualmente, materialmente falando, conjugalmente, família, vida social, lá, marido e mulher, arrebentadas, destruídas, não conseguem viver uma vida em plenitude diante de Deus, em paz, em alegria, em satisfação, em contentamento de espírito. E por que é que não conseguem? Por que que não dão conta? Comportamentos. Por que é que o espiritual está trancado? Se fosse lá na igreja pentecostal, fulana de tal, diria: porque colocou o seu nome na boca do sapo, ou pegou a cabeça do boi, enterrou lá na sepultura de não sei quem, a sua vizinha te enfeitiçou, e não sei o que, e fizeram um patuá disso, fizeram um voodoo daquilo, e aí colocariam um monte de asneira na cabeça da pessoa. Não é nada disso, é mau comportamento. Porque para começar, irmão, a Bíblia diz que contra Israel não há encantamento. Você é Israel de Deus. Se fazer um bonequinho de você, ou pegar uma fotozinha sua e rasgar e queimar, olha, é um perigo para eles, porque você é Israel, e contra o Israel espiritual não há encantamento. Ele é a tua proteção. Salmos
capítulo 91, você está no esconderijo do Altíssimo, você está descansando na sombra do Onipotente, e Deus disse que nenhuma praga vai bater na porta da tua tenda, então não precisa ter medo. Quando trava a vida espiritual, não é voodoo não. Quando se arrebenta, se dilacera, vida material, vida conjugal, vida financeira, é falta de posicionamento. Muitas vezes é provas e mais provas, mas algumas coisas nós nem podemos chamar de testes e provas de Deus. Algumas coisas nós temos que chamar de falta de conduta que escancara portas para o fracasso. Ai, Jesus, que nos traz problemas, vergonhas. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia. Gente, olha, ame a palavra. A palavra tem tudo que nós precisamos. Ame, 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 coma essa palavra. Abra aí, 1 Samuel capítulo 13. Olha aqui para você ver o prejuízo que Saul tomou. Olha o prejuízo, irmão. Olha a vergonha. Se tivesse tomado prejuízo sozinho, ainda estava bom. Mas às vezes alguns comportamentos e atitudes dilaceram outros. Como é o caso de Saul aqui, ó. Que vergonha trouxe sobre Israel, que opróbrio trouxe sobre Israel por um tempo, porque perder batalha para Filisteu era opróbrio. Às vezes nós falamos assim, irmãos, ó, eu quero que vocês fiquem atentos a isso, 6 versículos, abriram, 1 Samuel capítulo 13, fiquem atentos a isso. Às vezes nós falamos assim, ó, Saul, é o egoísmo dele, tirou ele do trono, Saul, tudo isso, é a guerra dele com Davi, Davi era homem muito amado. Saul, a gente busca tantos erros na vida de Saul, irmão, mas você vai perceber aqui nesses versículos agora, que uma falta de visão, irmãos, falta de revelação, passar o carro na frente dos bois, fazer o que não era para fazer, comportamento, ter comportamento, atitude, assumir uma conduta que não era para assumir. Quando uma mulher tenta assumir a posição do marido da mulher, e etc., você vai esticando isso aí, olha, traz tanta vergonha. O maior erro de Saul para mim, isso aqui sou eu, foi esse aqui, ó, 1 Samuel capítulo 13, olha o versículo 8, diz assim, ó, e esperou 7 dias. Saul está esperando. Sabe quem ele está esperando? Está esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, porque Samuel tinha que oferecer o sacrifício. Então automaticamente aqui Saul não está errado, quem atrasou foi Samuel. Cuidado com o que você vai fazer com quem está errado. Dependendo do que você fizer com quem está errado, olha, a coisa pega para o seu lado, fica na sua mão. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Samuel que estabeleceu, espera 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, quem é que atrasou? Samuel. O povo se espalhava dele, de Saul. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Não esperou Samuel chegar, passou na frente, fez o serviço de Samuel. Ao versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Eu ter esperado só mais alguns minutinhos. Às vezes, irmãos, por minutos de impaciência, pagamos preço caro. Minutos de agitação. Às vezes esperasse mais um pouquinho, é o tempo que precisava. Sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Agora, irmão, para um pouquinho aqui, eu quero que você preste atenção nisso, ó. Depois do serviço mal feito, observe as escusas.
as justificativas. Então disse Samuel: que fizestes? Perguntou. Estou vendo o sacrifício no altar, né? Que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Primeira justificativa: você demorou a chegar, o povo estava indo embora. Deixasse o povo ir embora. Deus é responsável pelo seu povo. Deus é responsável pela sua palavra. Mas ele quis fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. E tu não vinhas. Primeira justificativa: o povo se espalhava. Segunda justificativa: tacou na cara do profeta: você está atrasado, tu não vinhas, demorou a chegar. Rapaz, quer dizer que o povo indo embora é culpado? Quer dizer que o atraso do profeta é o culpado? Onde é que está a sua culpa? Onde é que está a sua responsabilidade? Tu não vinhas nos dias aprazados. Homem pontual, ainda falou: você não chegou no horário que combinamos. O profeta atrasa às vezes também. E olha, quando um profeta atrasa, quando um profeta aparentemente erra, seja prudente, vigilante, não te precipites com nada. E os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Quer dizer, olha um monte de justificativa: o povo, você, os filisteus. Agora 12. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Que coisa, era para adorar ainda, hein? E forcei-me e ofereci o holocausto. Agora olha aí, Então disse Samuel a Saul: agiste o quê? Neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Irmão, Saul perdeu o reinado dele por quê? Você está vendo por quê e quando ele perdeu o seu reinado? Quando ele passou na frente do profeta. Não passe na frente da palavra, não passe na frente do profeta. Coloque em harmonia condutas, comportamentos, atitudes com a palavra, e Deus vai te honrar em todo o tempo. Deus vai confirmar teu reino, confirmar tuas bênçãos, confirmar tua casa. Deus vai confirmar teu arrebatamento, mas deixa o profeta ir na frente. 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está vendo? Atitudes, uma atitude dele precipitada, aparentemente correta. Ele atrasou, vou começar. Ele atrasou, vou sacrificar. É como as pessoas que se auto-ordenam ao ministério. Um dia desses um me ligou, saber sobre o vinho, saber sobre o pão, se auto-vindicou, se auto-ordenou, se auto-proclamou pastor do povo, e foi com a cara e a coragem. Deixa aí. Mas está em desarmonia com o que o profeta fazia, em desarmonia com o que Paulo ensinou a Timóteo e com o que Paulo ensinou a Tito. Quer dizer, e se não há essa harmonia entre o cristão e a palavra, ora, em algum lugar a coisa não vai dar bem. É como a confissão. Nós ouvimos quarta-feira uma mensagem maravilhosa sobre a confissão cristã. Mas olha aqui, esta confissão cristã tem que estar alinhada com uma atitude, um comportamento, uma conduta. Se você simplesmente sai a confessar: eu estou salvo, eu estou curado, eu estou cheio do Espírito Santo, e nunca se posiciona na palavra, confissão, porque Paulo disse assim, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você tem que confessar, mas você tem que reter isso, segurar isso. E se segura isso, não é só com palavras, é com comportamento, é com uma confissão de fé, é uma vida. Boa confissão
sem um bom comportamento, não trará a manifestação da palavra. Bom comportamento sem revelação, sem uma boa confissão de fé, também não trará a manifestação da palavra. Então, que Deus nessa noite nos desperte para isso. Senhor, me ajuda a colocar a minha vida em harmonia com a palavra, para que tudo o que eu confessei aqui quarta-feira possa ser literalmente materializado na minha vida, possa se manifestar na minha vida. Amém? Amém. Vá embora assim, pedindo a Deus para ser mais vigilante, porque senão na hora de lavar as louças reclamando, você perdeu tudo que recebeu aqui. Senão na hora de ir para o trabalho e que você recebe aquela ordem, você perdeu tudo que recebe aqui. Senão naquele confronto marido e mulher, que foi excessivo, palavras rudes que feriram, que diminuíram, que pisaram, você mesmo jogou fora. O pregador foi verdadeiro, a palavra verdadeira, o Deus que prometeu verdadeiro, a sua confissão na hora verdadeira também, sob a inspiração de Deus naquele momento da unção. Mas o que segue depois disso? Viu? Porque muitas vezes recebemos aqui e já ali não se tem o que recebeu aqui, porque não priorizou. A confissão temos, mas não priorizou a necessidade de vigiar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para estar tudo bem alinhado. Igual quando a palavra chegou a Maria, tudo bem alinhado, irmão, uma menina limpa, santa, pura, esperando a primeira vinda, lendo Isaías 7,14, quer dizer, menina alinhada, vida e palavra alinhada. E quando a unção, o anjo desceu, Gabriel desceu, o que ela disse ali? Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Fez uma confissão ali, sob a palavra, mas foi uma confissão feita por uma vida que tinha uma conduta e um testemunho. Amém. E não deu outra, o fruto veio, cresceu, nasceu, materializou, cumpriu o propósito pelo qual foi enviado ao mundo. Olha, seremos grandes portadores do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, mas assim, confissão e conduta, comportamento, atitude, intenções, motivações, alinhados com a palavra. Amém. Vamos orar a Deus, fique de pé, irmãos. Querido Deus, soberano Pai, eu estou pregando uma mensagem aqui, que foi o Senhor quem me trouxe isso ao meu coração nesse dia de hoje, Pai. Eu gostaria de pedir ao Senhor que nos ajudasse a crescer nisso. Pai, isso aqui é uma exortação do Senhor, é uma correção, Pai, mas eu recebo a correção para mim, Senhor. Eu mesmo quero entrar agora diante do Teu trono de graça, pedindo ao Senhor, esforça a minha coragem, Senhor, e redobra a minha vigilância, Pai, para que eu possa estar sempre atento às minhas atitudes, palavras, condutas, especialmente nos momentos, Pai, que requerer decisões, posicionamentos, Pai, ainda que sob pressões, dá-nos discernimento, Senhor, para poder saber agir, Pai, agir como um cristão que é pai, agir como uma cristã que é mãe, um cristão que é filho, um cristão que é patrão, um cristão que é empregado. Ajuda-nos a agir como uma igreja que tem revelação da Tua vinda e da Tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que é isso que o Senhor quer. Tua palavra diz que o Senhor se agradará de nós. Eu creio que o Senhor se agradará de nós, não pelo que dizemos ser ou que dizemos crer, mas se agradará de nós pelo que realmente somos, Pai. Somos em Cristo, somos na Tua palavra. Olha para as nossas almas, Pai, e que a Tua palavra possa crescer, florescer dentro de nós. Deus, não deixe nada obstruir o agir do Senhor, Pai. Como foi ali naquela cidade de Nazaré, onde Jesus, o Senhor apareceu um dia, como o Senhor ficou impedido de operar. Teu profeta disse que o Senhor sempre está conosco,
Teu profeta disse que em todo culto o Senhor vem. Eu sei que o Senhor está aqui nessa hora, Pai. Não porque eu estou sentindo, eu não preciso sentir para crer. Eu creio porque a Tua palavra diz que o Senhor está entre o Teu povo, Senhor. De noite é o pilar de fogo, de dia é uma nuvem. A Tua presença é constante, e ia o Senhor diante do Teu povo, Pai. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio na Tua presença aqui, Pai, mas não quero Te ver obstruído de operar, impedido de agir, Senhor. Venha agir no meio da Tua igreja, Pai. Venha operar, Pai. Alcançado é o Senhor o descanso dele, Pai. Aquele que sente enfermo no corpo, o Senhor é aquela cura que foi derramada há mais de 2000 anos atrás no Calvário. Pai, ao desanimado, o Senhor é o ânimo da alma dele, para ele seguir a sua caminhada de fé. Ao decepcionado, o Senhor é a alegria, é o renovo, é a restauração da sua vida cristã. Pai, não fique obstruído de operar entre nós. Que cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade nesse corpo de Cristo, como uma igreja, Pai, que realmente sabe, Deus, que cada um de nós temos que ter discernimento desse corpo, discernimento dessa palavra, discernimento, Pai, de quão maravilhoso, importante, santo é essa hora sagrada, quando nos assentamos para comer. Pai, olha para a Tua igreja e abençoe, Senhor, aonde houver um membro dessa igreja, Senhor, a qual tenho sido responsabilizado pelo Senhor de apacentar, ajuda cada um deles, Pai, independente de estarem aqui no culto ou não, ajuda eles, Pai, a olhar o que tem que ser melhorado, Senhor. Ajuda-os em sua conduta, atitudes, comportamentos, intenções do coração, Pai. Ajuda, Pai, para que o Senhor não fique impedido de operar nunca na vida de um membro desta igreja, deste corpo aqui, Pai, que se reúne para Te adorar. Ajuda-nos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração em favor da Tua igreja. Amém. Estou lembrando aqui, irmãos, de uma mulher e um homem que tinha algumas criancinhas pequenas, 3 criancinhas, tudo pequena, e essas 3 criancinhas por alguns anos, assim, 2, 3 anos, elas acordavam pela madrugada chorando e gritando. Elas davam trabalho a noite quase toda, começava a dormir e acordava gritando e chorando, porque todas as, não lembro exatamente, 2 ou 3 crianças tinham o mesmo pesadelo. Elas acordavam gritando, dizendo que os porquinhos não paravam de correr dentro de casa e vinham mordê-las na caminha deles. Todos eles diziam a mesma coisa: os porquinhos toda noite vêm, todo sujo, papai. Eles vêm e não nos deixam dormir. Estou todo mordido, mas eles não estavam mordidos. Eram os pesadelos que eles tinham. Sabe, irmãos, não tinha oração, não tinha pregador, não tinha jejum, não tinha nada que resolvia o problema. Nada. Até que um dia Deus veio e falou, através da palavra, com eles de uma maneira clara, forte. E aí aquele homem arrependido e quebrantado é que era o causador daquela invasão de porquinhos perturbando a sua casa. Era um homem infiel aos seus laços conjugais, infiel ao seu voto no altar, que trazia aquelas perturbações. O dia que se abraçaram, choraram e acertaram ali na igreja, irmãos, nunca mais, depois daquele dia que foram embora para o culto, os menininhos sonharam com porquinhos mais. Atitude resolve o problema. Tenha um bom comportamento, que milagres extraordinários, silenciosos, vão visitar a sua vida e a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus, e até domingo na escola dominical. Deus abençoe.